Nosso presente para o mundo. Eu olho à minha volta e vejo muitas caras novas. Calados. O que significa que muitos de vocês quebraram as 2 primeiras regras do Clube da Luta. Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock, mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados. E aí, senhores, bom dia. Hoje é dia 6 de março de 2026. É uma sexta-feira. E aqui choveu pra caramba. Mas choveu demais. Tudo isso aqui tá molhado, a montanha pra subir. Eu não subo de sapato, não subo de tênis, eu venho com chinelo no pé, então virou um brejo tudo isso daqui. Tá uma neblina. Ainda tá o tempo bem fechado, agora são 9 horas da manhã. E senhores, completamente feliz. O vídeo de ontem foi extraordinário, a repercussão, a galera comentando, e foi um momento realmente de nostalgia. Voltar no passado, voltar no tempo e relembrar quem foram os precursores da prática do NoFap, da retenção seminal, e relembrar também quando a gente conheceu essa prática pela primeira vez. É excepcional. Vocês são fodas, vocês são demais. Inclusive, deixa os 2% aí embaixo. Outra questão também, como vocês viram lá na capa, eu coloquei 5 pessoas. Eu coloquei o Matheus Donadelli, Guilherme Viking, o Igor Arouca, o Daniel Pátaro e eu. Mas obviamente, senhores, não tinha como colocar todo mundo nessa capa, e vocês sabem disso. Tem outros mestres que também ensinam sobre NoFap, retenção seminal. Tem Super Xandão, tem o Cairo da retenção seminal, tem mais o Russo também que ensina, enfim, tem outros, inclusive vocês deixaram aí nos comentários. Como eu disse para vocês, todos devem ser reverenciados e respeitados, porque NoFap retenção seminal é para poucos, e sempre quando alguém se coloca à disposição de mostrar o rosto e ensinar sobre NoFap retenção seminal, obviamente nós os admiramos e respeitamos. Beleza, senhores? Então, o vídeo de ontem foi excepcional. Só que o mais interessante é que, por mais que exista várias pessoas ensinando sobre NoFap e retenção seminal, mesmo assim nós ainda somos poucos, perto da proporção do mundo e da quantidade de pessoas que estão vivendo no automático ainda, que são os 98%. Então perceba, realmente, nós somos a minoria. Toda essa galera que ensina NoFap, retenção seminal, juntando todos nós somos os 2%. Então todo mundo faz parte dessa comunidade, porque nós somos aqueles que não assistimos pornografia, não nos masturbamos e andamos na contramão dos 98%. Então nós somos poucos. E a coisa mais interessante é o porquê que muita gente vai odiar quando um homem fala que pratica NoFap e retenção seminal. Inclusive, comenta aqui embaixo se algum dia você já comentou com alguém, comentou com um amigo, ou você percebe também que um ódio paira sobre todos aqueles que praticam NoFap e retenção seminal, mas o ódio da parte de homens fracos. Homens fracos odeiam quando alguém pratica a retenção seminal. E foi daí que veio a ideia de eu gravar esse episódio de hoje, porque ao passo que os praticantes de NoFap e retenção seminal sabem de quão grandiosa é essa prática, os benefícios milagrosos que essa prática vai trazer, só uma pessoa que um dia teve névoa mental, cansaço físico, letargia na hora de pensar, dificuldade de raciocinar,
Só o cara que passou por isso e depois passou pela retenção seminal, passou pelo processo de reestruturação cerebral, o cérebro regulou os receptores de dopamina, regulou os receptores de noradrenalina, norepinefrina, todos os outros neurotransmissores relacionados com estresse, relacionado com prazer, relacionado com satisfação, todos eles equilibrados sabem o poder que é a retenção seminal. Mas parece que algumas pessoas nos odeiam de forma gratuita. E você sabe disso, inclusive se você ainda não está sendo odiado por ser um praticante de NoFap e retenção seminal, é porque ainda está no começo, essa fase vai chegar para você. E não porque você vai chegar para as pessoas e vai se apresentar dizendo eu sou um praticante de NoFap e retenção seminal, não. A sua energia, o seu estado vibracional, a sua postura, o seu novo eu sendo apresentado para essas pessoas, para homens vai gerar uma repulsa. Homens que não praticam NoFap e retenção seminal instintivamente odeiam um homem que pratica NoFap e retenção seminal. Isso a gente pode entrar até mesmo no próprio reino animal. Um animal que está cheio de testosterona, o animal que é o territorialista, que é o dono daquele local, ele simplesmente vai provocar a ira dos seus adversários, que são aqueles que ainda estão em estado baixo de vibração, baixo estado de consciência e também não conseguem vislumbrar o mundo que a gente vive. Imagina, do nada você começar a enxergar a vida e ver tudo como a Matrix funciona e de repente você começa a olhar com um olhar clínico. Você vai nos eventos sociais e você começa a fazer a leitura de cada pessoa, a leitura do ambiente. Você está nos eventos sociais, você consegue ser uma pessoa magnética, persuasiva, uma pessoa completamente atraente, uma pessoa interessante e interessada. As outras pessoas ao seu redor, principalmente os outros homens, vão te notar e vão olhar com um olhar de repulsa. Lembra quando a gente assistia vídeos proibidos no computador, na época antiga que o antivírus falava assim, ó, pum, 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 uma ameaça foi detectada. É assim que acontece. Quando o praticante de NoFap, retenção seminal, ele entra no ambiente, os outros homens vão olhar dessa forma. Uma ameaça foi detectada. E já no universo feminino, a mulher vai olhar e vai inevitavelmente se sentir atraída. Pum, 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 uma coisa boa e rara foi detectada. É assim que você vai ser visto. E foi da onde eu decidi gravar esse episódio de hoje e o título é o que vocês viram aí embaixo e eu quero explicar a razão por trás de tudo isso. Porque homens fracos odeiam a retenção seminal. Provavelmente vocês viram aí na introdução, eu coloquei um trecho de um filme de 1999 chamado O Clube da Luta. Inclusive, se você ainda não assistiu esse filme, eu aconselho para você assistir, porque isso vai criar um senso de comunidade e você de fato vai entender que dentro de você existe dois eus. O que eu sempre falei para vocês, o eu hoje procrastinador, cansado, viciado e um eu em potencial, que é aquele eu que você imaginaria-se no estado perfeito. Ele também existe e você simplesmente precisa ativá-lo. Isso é chamado de alter ego. E nesse filme eles vão se juntar dentro de uma comunidade. E lá é como se realmente fosse uma caverna, um local de treinamento onde a mentalidade deles vai ser treinada, o senso de comunidade, onde todos os segredos deles vão ser compartilhados com os próprios amigos, se tornando realmente uma sociedade, onde o que acontece lá dentro do Clube da Luta fica dentro do Clube da Luta, e inclusive é a regra número 1. Regra número 1 do Clube da Luta, não falar do Clube da Luta. Então tudo que acontece lá naquele local onde eles se preparam, fica somente lá. Inclusive eu já quero aproveitar aqui e parabenizar e agradecer, trazer uma boa notícia. Nós já somos 30 homens dentro de uma caverna. Ontem eu liberei a inscrição para o nosso grupo privado do WhatsApp, foi criado o grupo ontem, liberei a inscrição ontem e ontem já entraram 30 homens dentro dessa caverna. Esse é um grupo fechado, é um grupo VIP e aonde nós nos reunimos ali como homens e realmente é igualzinho o Clube da Luta. Tudo que acontece dentro da caverna fica dentro da caverna e lá é onde nós vamos nos forjar, lá é onde a gente vai trocar network. E a coisa mais interessante é que tem todo tipo de público lá dentro. Você vai ver jovens de 19 anos de idade, você vai ver também homens de acima de 40 anos, você vai ver pessoas com uma streak de 2 dias, mas também vai ver homens, como por exemplo o Jorge, um grande praticante de NoFap, retenção seminal, inclusive é um cara que até mesmo serviu o exército. O
cara lá do sul, extremamente estratégico e afiado, uma mente completamente treinada. E aquele cara que vai estar sempre ali, ó, ele gosta de mandar áudio, ele está sempre mandando áudio. O que acontece? Passando estratégia, treinamento. Ele é um cara que está num relacionamento, então ele pratica sexo tântrico, um cara realmente especialista dentro dessa área. E é um cara que está sempre mandando áudio. Mora lá no sul, então é sempre água completamente gelada e ele tem o hábito de tomar banho todos os dias, está com mais de 1000 dias. E é um cara que está sempre lá, ó, o sotaque dele, dando martelada na galera, e lá é onde nós vamos nos forjar. E é um local de extremo respeito. Quem está acima de 1000 dias, olha para aquele que está com um dia da mesma forma, afinal de contas, nós somos irmãos, nós somos os 2%. Então, ó, deixando para vocês o link aí embaixo. Esse link ele vai ficar até quinta-feira que vem, como eu disse para vocês no episódio anterior, no episódio de largada. As inscrições vão ser por 7 dias, então terminou 7 dias, o grupo vai ser fechado e a gente vai ficar lá por longos 3 meses, 90 dias. Então, se você quiser entrar de novo, você vai ter que esperar 3 meses. Então, nós estamos em março, abril, maio e junho, só depois em julho para vocês poderem entrar, beleza? Mas ainda tem tempo. Tem acesso. E outra coisa, são ciclos, então você vai pagar o valor que está embaixo de R$ 64,00 e você vai ficar com a gente por 3 longos meses. E depois, se você decidir, você renova ou não, enfim, aí você vai ver o que o ambiente está te proporcionando, crescimento ou estagnação, mas é interessante. A Caverna 2% é um local completamente diferente. Inclusive, a galera que entrou ontem, você que vai entrar hoje ou você que vai entrar amanhã, durante esses primeiros 7 dias de inscrição aí, até quinta-feira que vem, você não vai pagar nada, tá? Você vai pagar, esses dias são acréscimos que vai como bonificação para você, porque o seu dia vai começar a ser contabilizado a partir de quinta-feira que vem, beleza? Se eu não me falha a memória, é dia 12, acho que é isso mesmo, hoje é dia 6, então dia 12. A partir do dia 11 começa a ser contado os 90 dias então. Então vocês que entrarem aí no começo, tem 7 dias aí gratuitos para vocês. Beleza, senhores? Vamos lá. Por que os homens nos odeiam então? Essa é a grande questão. Inclusive, comenta aí se já aconteceu isso com você. Então, existe um padrão pelo qual homens odeiam quando alguém fala ou quando alguém é praticante de retenção seminal. E eles não vão ficar irritados porque é uma mentira. Essa é a parte mais interessante. A gente sempre vai ver haters em qualquer tipo de canal sobre NoFap e retenção seminal. A galera dizendo, isso aí é marmelada. Galera, não caiam nisso. Não pratiquem, não serve pra nada. Porém, qual que é a grande questão? Eles não ficam bravos porque é mentira. Na verdade, eles ficam bravos porque eles não conseguem viver isso. Eles mal conseguem se despedir da vida medíocre, viciada, torturante que eles vivem. É por isso que eles nos odeiam, porque, na verdade, olha o que eu vou falar para vocês, é a vida que eles queriam viver. Porque quando nós também éramos viciados, a gente olhava para alguém com alta vibração, com uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, a gente no fundo não olha assim, num tom de inveja, dizendo... queria viver uma vida assim. Imagina se todos esses benefícios que o Crispim cita em todos os episódios fosse verdade. Porra, que vida abundante eu viveria. Então é por isso que eles nos odeiam. Inclusive nesse filme então de 1999 existe o Clube da Luta. Primeiro ponto que acontece dentro desse filme, eu quero atrelar a nós que somos praticantes de retenção seminal. Por isso que você precisa assistir o Clube da Luta. Inclusive se você não tem nenhuma assinatura, se você não tem nenhum... como que chama? Nenhum aplicativo, nenhum canal por assinatura, como a Netflix, Prime, Amazon. O que você pode fazer? Você digita no Google, você vai digitar Clube da Luta Assistir Online, e você vai nos sites ali gratuitos e você assiste de forma online, tá? Vai aparecer algumas propagandas ali, mas aí você vai fechando e assista. É simplesmente extraordinário. O protagonista do filme, o Clube da Luta, inclusive comenta aqui embaixo, ó, eu já assisti o Clube da Luta. Você que não assistiu vai colocar aí, ó, eu ainda não assisti o Clube da Luta. Ainda porque você vai assistir. Então o protagonista ele vai viver numa seguinte situação, uma vida confortável. Então no início lá, o ator principal, ele vive uma vida completamente confortável. Ele tem um trabalho estável, ele se veste bem, ele trabalha num local onde as pessoas também se vestem bem. Porém, qual que é a grande questão? Ele vive num local que o trabalho é sem sentido para ele. Ele acorda, vai para o trabalho, passa o dia todo, volta para casa. E a parte mais interessante é a seguinte, o filme deixa bem claro que questões como pornografia e masturbação é levado de uma forma muito normal. Então várias vezes o cara vai citar lá que assiste conteúdo pornográfico, vai citar também que pratica masturbação. Então é isso que é interessante porque vai basicamente representar o dia a dia de uma pessoa comum.
e acordar, ir para o trabalho, muitas vezes num trabalho estável, porém um trabalho que não faz sentido. Um consumo constante, inclusive ele compra um monte de coisa. No início lá ele vai dizer que ele tinha um consumismo por comprar coisas, tanto em consumir pornografia, se masturbar e também comprar utensílios, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, quando um cara realmente está viciado em pornografia e masturbação, ele vai se tornar um cara compulsivo e consumista, ou com alimentos, ou comprando coisas, roupas, joias, relógio, um monte de bugiganga. Por quê? Porque o cérebro, o sistema de recompensa cerebral, que é onde vai ser liberado a dopamina, que é onde vai ser liberado outros neurotransmissores quando você conquista alguma coisa, como ele está desregulado por conta da pornografia e da masturbação, nada mais te satisfaz. Então você começa a comer demais ou comprar demais, e é assim que funciona. Então ele começa a consumir demais e ele vive um vazio existencial. Tanto que no filme deixa bem claro, ele mal conseguia dormir 3 horas por noite, meia hora por noite, cheio de olheira, extremamente cansado. Era a vida atual que esse cara estava vivendo. E é exatamente como milhões de homens, 98% dos homens estão vivendo exatamente esse estilo de vida. Então o protagonista, ele tinha praticamente tudo. Um cara que vive a vida normal. Tanto que muitas vezes você vai olhar no dia a dia e as pessoas estão completamente maquiadas. Você olha e diz assim, pô, esse cara tá vivendo bem. E às vezes o cara tá enfiado numa lamúria de pornografia, de masturbação, de consumismo, que esse cara já tá chegando no fim da vida, não consegue dormir, já está pensando em desistir de tudo. E é o que praticamente isso representa. Ele tinha um apartamento perfeito, ele tinha móveis na casa, ele tinha também uma rotina perfeita, né, que é a rotina que a Matrix diz. Acorda cedo, bote uma camisa social, vai pro seu work, trabalho. Sem problema nenhum, mas como que está a energia vital? Como está o crescimento intelectual? Como está a sua vida com relação aos seus impulsos sexuais? A energia sexual, a energia vital, está conseguindo transmutar ou não? Dentro desse filme, esse cara não estava conseguindo. Ele estava vivendo uma vida completamente frustrante. E mesmo assim, também ele não conseguia dormir, tendo a vida perfeita, como eu citei para vocês. Quando um homem ele perde o controle sobre a própria energia, ele começa a se anestesiar. E aqui é onde entra um ponto completamente interessante desse filme. O cenário parecia extremamente perfeito, porém ele não tinha controle nem sobre o impulso sexual, porque assistia pornografia e se masturbava, e também não tinha o controle sobre as suas ações. Comprava demais, consumia demais, vivia noites mal dormidas. Então, quando a sua energia ela não é concentrada, ela não é direcionada, vai acontecer inevitavelmente um vazio existencial, que é onde você simplesmente acorda e diz: eu não sei para que eu vim nessa terra, não sei qual é o meu propósito, não sei para onde eu vou. Afinal de contas, a vida é só dor e sofrimento. Se você chegar num estágio de pensamento assim, é muito interessante, porque significa que toda a sua energia vital está vazando. E é onde você precisa começar a trancar as rachaduras. O cara no filme é um cara até que jovem ali, sei lá, faixa de uns 30 anos de idade. Eu calculo mais ou menos ali pela aparência, pelo estilo. Mas já estava vivendo um vazio existencial muito grande. E aí qual que é a grande questão? Vai surgir um cara chamado Taylor. E a parte mais interessante desse cara chamado Taylor é que eles vão se encontrar lá num avião, dentro de uma viagem e tudo mais. Ele olha pro lado e tem um cara ali completamente mais descolado e tal, praticamente com uma mentalidade indestrutível e um cara regado de ousadia. Que aí ele olha assim e vê realmente um cara interessante, intelectual e tudo mais. E esse cara que está do lado ali, no final do filme, não tem como aqui eu explicar para vocês, eu vou ter que dar spoiler. Mas o cara que está sentado do lado dele ali é um alter ego. Na verdade também é ele, só que totalmente inverso desse primeiro cara. Então o primeiro cara é totalmente procrastinador, cansado, viciado em pornografia, viciado em masturbação, cheio de medos, cheio de bloqueio, completamente compulsivo e sem controle da energia sexual. E do outro lado, o outro cara que se apresenta para ele, que senta do lado dele e acabam se tornando melhores amigos, é o outro eu dele. Lembra das duas versões? Um alter ego? É o alter ego. Só que esse outro eu que está ali do lado, ele praticamente representa o instinto, então um cara completamente muito mais instintivo. Então aqui de um lado um cara medroso, do outro lado é o outro eu que representa um cara cheio de instinto. Aqui tem medo e do outro lado age.
age sem medo, age muitas vezes apesar do medo, o lado instintivo. Eu sei que dentro de você existe um eu que fala assim, vai nos eventos sociais e se comporte como uma pessoa descolada. Mas aí vem o seu eu medroso, procrastinador e viciado e diz assim, não, mas o que as outras pessoas vão pensar? Um outro eu diz assim, cara, cata uma câmera e começa a gravar pro YouTube, fala que você está praticando NoFap. Aí o outro eu medroso, procrastinador vai dizer, não, mas as pessoas vão me julgar. Aí o outro eu diz, cara, começa um negócio próprio porque eu tô sentindo, meu instinto é isso e tal, eu não nasci para ser CLT pro resto da vida, vamos começar a fazer um negócio à parte aqui. Aí o eu procrastinador vai dizer, não, mas veja bem, estabilidade, calma, aí se tudo der errado. Perceba que existe esses dois. Então do outro lado, o alter ego representa um eu instintivo. A força masculina, então, do outro lado, o cara realmente, ele não tem medo, ele vai pra cima, é como se a mente estivesse desbloqueada. Sabe, um cara preso na Matrix de um lado e do outro lado o cara que não tem nenhuma cadeia, completamente livre da Matrix. Esse representava ali, então, o Taylor. O caos criativo, então, é um cara que, por mais que a mente, muitas vezes aconteciam coisas externas, mas tudo ele conseguia criar. Então ele utilizava a energia, a ira, a raiva que muitas vezes vem em forma de caos, de forma criativa. É o famoso caos criativo, a famosa raiva criativa e produtiva. A raiva benéfica que precisa ser alimentado dentro de você e representava aquele outro cara. Então o Taylor, ele basicamente é tudo aquilo que o homem moderno reprimiu. É o que a Matrix tentou calar dentro de nós. Então hoje nós vivemos com homens passivos, medrosos, sem testosterona, completamente viciados, seres não sociais, jamais territorialistas, homens que teria medo até mesmo de proteger a sua própria família, dependendo da ocasião. E do outro lado, um cara completamente desbloqueado. E qual que é a intenção do filme O Clube da Luta? É você entender que existe dois eus dentro de você. E que se você conseguir desbloquear e acessar aquele eu ilimitado, que é o que a prática do NoFap da retenção seminal vai fazer com você, justamente porque você vai estar absorvendo e reabsorvendo minerais, nutrientes, vitaminas, hormônios, células e DNA que está no teu sêmen, tudo isso vai ser canalizado para dentro de você e vai gerar vitalidade, longevidade, força física, força intelectual, força emocional e espiritual. Você vai se sentir novamente reconectado com o Criador. E aí eu pergunto para você, se você realmente for reconectado com o Criador novamente, você vai ter medo das coisas? Você vai ter medo do futuro, medo do amanhã? Não. Então esse eu precisa ser desbloqueado. E é o que a retenção seminal faz. E ao inevitavelmente você desbloquear esse novo eu, esse alter ego, imagina da noite para o dia você acorda com esse eu novamente modificado e agora você começa a treiná-lo todos os dias e de repente as pessoas que te viram há 3 meses atrás olham para você e vê você completamente diferente. Fala se você não vai levantar a raiva de outros homens contra você. É inevitável. Por quê? Porque você saiu de um estado de um homem passivo que não gera perigo nenhum para ninguém e agora se torna um cara altamente perigoso. Perigoso intelectualmente, socialmente e espiritualmente, porque agora você é um cara fortalecido. Perceba o poder que tem quando você se retira para um canto e começa a forjar o seu próprio eu. Mas a parte mais interessante aqui é que ele não fez isso sozinho. O Taylor, que é um outro eu, sabia que para desbloquear esse cara aqui, ele precisaria levar ele para dentro de um grupo. E é aí onde veio o Clube da Luta. Eles entravam debaixo, se eu não me engano, era um bar em cima e lá embaixo era um porão onde se encontravam homens e eles saíam na porrada. Eles brigavam, o processo de iniciação. Eu quero entrar pro Clube da Luta. Era pancada, era soco para todo lado, um tinha que brigar com o outro, os novatos, e depois de todo mundo se espancarem, saírem na porrada, canalizarem a ira, colocar para fora aquele eu medroso, o que acontecia? Todo mundo se cumprimentava, se abraçavam e eram irmãos. Esse clube foi crescendo a uma proporção que eles chegaram a dominar o estado inteiro. Cada local tinha um Clube da Luta. Todos com a mesma direção. E a parte mais interessante era, eles eram homens comuns da sociedade. Um era médico, o outro trabalhava de garçom, o outro trabalhava como jardineiro, o outro era professor, o outro era advogado, o outro era policial. Mas quando eles se reuniam lá embaixo, todos eram irmãos. Na mesma faixa etária de idade, na mesma faixa etária de importância, o mais novo respeitava o mais velho respeitava da mesma forma o mais novo, e ali é onde eles se forjavam, uma mentalidade completamente indestrutível e inabalável. E ali existia também os conceitos filosóficos contra a vida, conceitos para reprogramar sua mente, conceitos para reprogramar a identidade, e todos eles possuíam uma vida completamente desapegada do ego. Essa é a parte mais interessante. E
O filme ele não vai falar diretamente sobre retenção seminal, mas é muito interessante você ver que um cara que antes assistia pornografia e se masturbava, que deixei isso bem claro no início do vídeo, depois são homens que ao invés de fazerem isso estão utilizando a energia sexual e a força sexual, tanto para criar uma comunidade e ao mesmo tempo construir projetos. E a parte mais interessante é que eles meio que criaram uma revolta, uma rebeldia. Então eles pegavam, tacavam fogo em tal lugar, tacavam fogo em outro lugar, aquele eu rebelde que muitas vezes é repreendido pelo Estado e muitas vezes pela Matrix, eles conseguiam colocar para fora. Só que eles também tacavam fogo nas coisas, né? A Caverna 2%, que é o local onde nós estamos nos reunindo, eu basicamente diria também que a gente vai alimentar esse lado rebelde. Crispim, você vai incentivar a galera a tacar fogo na cidade, nessas coisas? Não. A única coisa que eu vou incentivar lá dentro da Caverna 2% é você tacar fogo no teu próprio barco. Fogo no meu próprio barco, Crispim? Sim, fogo no teu próprio barco. Para você ser obrigado a pular dele e não olhar para trás mais. É você despedir da sua vida, do seu eu antigo, aquele eu viciado, e dar um fim nele de uma vez por todas. Isso significa, Crispim, que eu nunca mais vou recair? Você até pode recair, mas você nunca mais é o mesmo cara. A sua mente desperta, a sua mente forjada, a filosofia com que você vai ser construído, inevitavelmente uma vez que você é marcado, você não consegue voltar mais atrás. Uma outra questão, todo mundo que entrava para o Clube da Luta marcava a mão aqui, então eles tinham uma marca de uma queimadura. E aonde eles se identificavam pela parte da sociedade, então sempre que um cara estava trabalhando ali no, sei lá, como garçom, e aí estava aqui o Taylor, precisando se alimentar ali com a garota, com a namorada, ele olhava na mão, ele via o sinal e ele dizia: é um dos nossos clubes. Então, só que o que acontecia dentro do Clube da Luta ficava lá, e lá fora todo mundo vivia normal, como se ninguém conhecesse ninguém. Somente por sinais, beleza? Beleza. E um ajudava o outro. Esse é o senso de comunidade extremamente extraordinário. Então, no Clube da Luta os homens descarregavam a frustração. No Clube da Luta eles recuperavam a sensação de vida. No Clube da Luta eles reconectavam com o propósito. Aí eu pergunto para você, se 98% dos homens estão viciados e a Matrix, as indústrias batem em cima justamente para dispersar os homens, espalhar cada um para um canto, deixar todo mundo isolado, qual que é o segredo para vencermos? Qual que é o segredo para avançar? Isso está muito claro no Clube da Luta. Ninguém avança sozinho. Esses homens estavam espalhados, cada um frustrados, até que todo mundo se reuniu dentro de um clube e ali começaram a se forjar. Não tem como a gente vencer a Matrix sozinho, não tem como a gente vencer na vida sozinho. É sempre necessário nós estarmos em comunidade. É por isso, valorize. Se você está em outros grupos de WhatsApp, se você está em outros grupos de Telegram, se você está em outros grupos que também ensinam NoFap retenção seminal, valorize esse grupo. Porque realmente ali é um clube da luta. Nós temos o nosso, que é a Caverna 2%, inclusive está aberto a vaga para quem quiser entrar, mas valorize o seu grupo. Com toda certeza, homens unidos. Ah, sim, é muito clichê, né? Homens unidos jamais serão vencidos, mas é uma grande verdade. Unindo as nossas forças, ainda mais com a força do Criador, que é a nossa energia sexual, unindo a força com o Criador, estimulando a nossa energia sexual, que é a nossa energia vital, a nossa energia da criação, com certeza nós vamos avançar. Então, quando o homem ele para de desperdiçar a sua energia, vai voltar às suas mudanças psicológicas, que é o foco, a agressividade disciplinada, a clareza mental e o propósito. É o que aconteceu com esses caras. Homens simples, espalhados, quando se reuniram, geraram uma grande revolução. E por que os homens então odeiam, os homens fracos odeiam aqueles que praticam retenção seminal? É aqui aonde é o ponto central do título do vídeo. Primeiro, porque exige disciplina. Ah, eu odeio aquele cara, não sei porquê, mas é porque ele é disciplinado. Simples. Praticar NoFap retenção seminal exige disciplina. A maioria da galera foi reprogramado com essa mente da Matrix do prazer rápido e instantâneo. Então ninguém quer mentalidade a longo prazo. Ninguém vai querer entrar dentro de uma caverna ali e moldar. Deixar o eu, o ego de fora, o ego de lado. Ah, eu tenho 30 dias, eu sou melhor que todo mundo. Esquece, lá dentro da caverna, irmão, se acontecer isso lá, você vai ser expulso de lá. Porque lá não é aceitável isso. Lá você precisa olhar para o teu semelhante da mesma forma. O cara que está com um dia, ele é tão digno quanto o cara que está com 1000 dias. Então essa é a grandeza da vida. Quando você evolui, expande sua consciência, o ego fica de lado e lá você entende que todos somos irmãos.
em um irmão, ele pode puxar a orelha do outro? Pode, mas jamais expulsar ninguém do grupo, jamais um irmão recusar o outro, jamais um irmão menosprezar o outro. Tanto que se um dia acontecer isso, esse cara não é identificado como um membro, ele vai ser cortado do grupo, pode ter certeza. As regras, elas são muito rígidas. Então, exige controle, exige autoconsciência, exige resistência e resiliência. Segunda coisa, porque expõe a fraqueza. Odeiam os homens que praticam retenção seminal porque eles expõem a sua própria fraqueza. Que fraqueza é essa? Quando alguém fala sobre domínio próprio, quem não tem domínio próprio se sente atacado. Já parou para perceber? É só vocês verem um monte de gente falando dos benefícios, eu tô sentindo isso e aquilo, aí vem uma galera que são os haters dizendo, ah, isso aí não funciona, não, eu já pratiquei, para mim não serve. Tá entendendo? Então eles estão expondo a própria fraqueza. Terceiro ponto, porque vai quebrar as narrativas modernas. Então tá todo mundo acostumado dizendo, não, é normal se masturbar, não, é normal assistir pornografia, que é o que a gente foi criado pelos influenciadores, médicos, psicólogos, sexólogos e tudo mais, falando, não, pode sim, não tem problema. E de repente a gente vem quebrando toda a narrativa, dizendo, não, se você reter a sua energia sexual, você se transforma num novo homem. Se você cuidar da sua força vital, você se transforma numa nova pessoa. E aí? Expõe a fraqueza. Expõe, quebra as narrativas. E aí, obviamente, eles vão ficar irritados. Tanto que eu já falo algo para você, não tente convencer ninguém sobre NoFap e retenção seminal, tá? Esse é um dos primeiros princípios para um praticante de NoFap. É você forja o seu próprio eu e tenta descobrir aonde estão os outros homens que também praticam. Aí vocês se unem e formam uma comunidade. Esse é o propósito principal. Não tentem pregar, ensinar para outras pessoas. Não é assim que funciona. As pessoas vão te taxar como burro, vai ter toda uma questão. Então existe um processo para você achar aonde estão esses homens. E você vai identificar no seu dia a dia, na sua comunidade, os traços que essa pessoa representa, você vai dizer, provavelmente esse cara pratica NoFap e retenção seminal. Então a cultura, o sistema vai dizer prazer imediato, gratificação instantânea, conforto acima de tudo, mas a retenção seminal vem na contramão em um silêncio absurdo dizendo controle significa poder. Nada mais. Então, a primeira regra não dita dentro do Clube da Luta é algo interessante, a metáfora do filme. A primeira regra do Clube da Luta é a seguinte, não falar do Clube da Luta. Então, a primeira regra da energia masculina é simples, não desperdice ela. E se um dia você estiver num grupo privado, não compartilhe coisas que acontecem lá. Afinal de contas, os seus irmãos confiam em você. No grupo A Caverna 2%, tudo o que acontece dentro da caverna vai ficar dentro da caverna. É lá onde nós vamos mostrar as nossas dores, feridas uns para os outros e ambos vão se ajudar. Isso faz a total diferença, ainda mais nesses períodos que nós estamos vivendo. Ataque do sistema, nova ordem mundial, agenda 2030, todas essas questões, é um momento da gente se fortalecer, com certeza. Foi à toa que quando eu senti isso dentro da minha alma, Crispim, cria um grupo lá. Eu fui correndo, na hora. O Criador falou, simplesmente obedeço. Já somos mais de 30 homens lá dentro. Eu sei que você vai estar lá. Eu sei que você vai estar lá. Pra gente finalizar, o Taylor, que é o alter ego ali completamente desbloqueado, ele dizia que nós somos uma geração criada por mulheres, sem grandes guerras, sem grandes propósitos. O lado feminino é interessante na criação, vai nos ensinar o lado intuitivo, o lado amoroso, mas o lado paterno é extremamente poderoso também, vai nos ensinar a força bruta, o lado territorialista, o lado protetor, o lado provedor. E nós, a geração atual, está sendo mais criada para o polo feminino. E talvez por isso nós temos tantos homens anestesiados hoje, conformados, vivendo uma vida medíocre. Não porque eles faltam informação, mas porque eles faltam controle sobre si mesmos. Então um homem que não controla a sua própria energia dificilmente vai controlar o resto da própria vida. Se vocês chegaram até o final desse vídeo, qual que é a intenção final? Existe dois eus dentro de você. O eu procrastinador, medroso, que vive recaindo, ainda preso na Matrix, ainda preso nos vícios. E um eu em potencial, o eu do futuro, aquele eu que você fala, caramba, eu queria ser ele, mas eu sinto que alguma coisa me bloqueia. Esse novo eu aqui, ele está dizendo para você que para você se libertar, você vai precisar inverter todo o processo que você está vivendo. E a parte que vai facilitar é se você encontrar um grupo. Você já está nesse grupo, que é a Vida 2%. Então perceba que aqui dentro desse canal já somos a comunidade, tá? Então você já encontrou o seu Clube da Luta, é aqui nos comentários você pode contar a sua vida. Eu tenho receio, Crispim, de me desabafar aqui, aí sim,
pula lá para dentro da caverna, que a gente está te aguardando lá. Afinal de contas, se você está aqui nesse canal, significa que você faz parte da Vida 2%. Então coloca aqui embaixo, palavra-chave final, eu faço parte da Vida 2%. E eu vou saber que você é um praticante de NoFap, retenção seminal, e aí eu vou te identificar com o nosso código, que é os 2%. Só os 2% entende o código 2%. Tamo junto, até depois do fim. Valeu!